Na última semana, a Disney lançou o primeiro teaser trailer do remake de Rei Leão, o filme dirigido pelo Jon Favreau, que vai recontar a história do Simba e do Mufasa num novo visual feito em computação gráfica. Mas o estilo hiperrealista desse novo Rei Leão despertou um debate bem interessante na internet. Afinal, esse filme realmente pode ser considerado uma versão live action? Primeiro de tudo, vamos entender a definição certa do que é um live action. O dicionário de Oxford define o live action da seguinte forma: ação em filmes envolvendo filmagens de pessoas reais ou animais, em contraste com animações ou efeitos de computação gráfica. Então, para que um filme seja considerado live action, ele precisa envolver filmagens de pessoas reais ou animais. Por mais que essas filmagens de efeitos reais também sejam misturadas com computação gráfica e efeitos especiais. Agora vamos comparar essa definição de live action com o que a gente já conhece da produção desse novo filme do Rei Leão, para tentar descobrir se o processo criativo desse novo remake envolve pessoas reais e animais, como um live action deve fazer de acordo com a definição. O site oficial da própria Disney descreve esse novo remake de Rei Leão como um projeto que segue tecnologicamente o inovador The Jungle Book, o remake em live action de Mowgli, que estreou em 2016, também dirigido pelo Jon Favreau. E o Favreau, o diretor desses dois filmes, já disse em entrevistas que a tecnologia de cinematografia virtual que ele usou em The Jungle Book também vai ser usada em Rei Leão. Mas agora, ao passo que estamos explorando o que está sendo desenvolvido para a realidade virtual e tecnologia de engine de jogos, muito disso foi usado até certo ponto em The Jungle Book. Ele disse em entrevista para o Coming Soon. Então, por mais que a Disney não tenha divulgado muita coisa sobre os bastidores desse novo Rei Leão, a gente já sabe que ele está seguindo a mesma linha tecnológica de produção que foi usada no The Jungle Book, como o próprio diretor já disse. E como o Jungle Book foi feito? Algumas cenas do ator que interpretava o Mowgli eram gravadas em estúdios, com fundo azul, para que os elementos complementares, tipo cenário e animais, pudessem ser inseridos digitalmente. Então por isso ele era um live action, porque você tinha um ator em carne e osso, que era o Mowgli, sendo filmado e complementado por elementos digitais ao redor dele. Mas a parte mais relevante da produção de The Jungle Book, pra gente comparar com o Rei Leão, foram as cenas feitas só com animais. Porque o The Jungle Book tinha o Mowgli, que era um ator de fato humano, mas o Rei Leão não, porque os personagens são só os animais da savana africana. E as cenas do Jungle Book, que só tinham animais, eram feitas totalmente de forma animada, criando os animais integralmente em computação gráfica. Os animais eram criados primeiro por um esqueleto digital até serem preenchidos em outras camadas por completo. Então, ao contrário do que eu já vi algumas pessoas usando como argumento em algumas discussões, as bases para se fazer o movimento desses animais nos filmes não foram movimentos humanos interpretados por atores, porque eles foram feitos do zero em computação gráfica. Outro comparativo interessante é o Mowgli, o Livro da Selva, que é um filme que não foi feito pela Disney, totalmente diferente do Jungle Book. Esse outro Mowgli usou captura de movimentos de atores para fazer os seus animais, como a gente pode ver nessas cenas de bastidores que eu tô colocando aí na tela. Então, nesse caso, você pode dizer que a atuação humana foi sim a base para se fazer os animais nesse filme. Mas o Jungle Book da Disney adotou uma estratégia totalmente diferente, que não usava interpretações de atores humanos como base para o visual dos animais. Os animadores de Jungle Book até disseram que eles não queriam influências humanas nas expressões dos animais, porque eles pareceriam mais reais se fossem feitos totalmente de forma animada. Olha só. For facial performance, we tried as much as possible not to have human brow motions in the characters or other human sort of muscle motions of the face that would kind of give the game away. We tried to stay as true to the sort of anatomy of the creatures as we could. E os cenários e a movimentação de câmera desse novo filme do Rei Leão também está sendo criado num ambiente de realidade virtual, por mais que ele simule um ambiente real com câmeras analógicas. O supervisor de efeitos especiais do filme, o Rob Legato,
que trabalhou tanto em Jungle Book quanto no novo Rei Leão, disse o seguinte sobre isso: nós vamos usar muitas ferramentas de realidade virtual para que pareça que você esteja num set real de filmagens. Você pode andar pelo set como um cameraman. Ao usar óculos de realidade virtual, os atores podem andar pelo cenário e ver outros atores e árvores. E pelo fato de você estar em 3D, você tem uma sensação realista do ambiente. Então a produção de Rei Leão está construindo ambientes digitais e simulando pontos de vista dentro dessas realidades virtuais para simular o movimento de câmeras reais, mas tudo feito dentro de um ambiente de realidade virtual animada. E vamos lembrar também que usar movimentos e técnicas de câmeras analógicas em animações é algo que já foi feito várias vezes antes e não transformou essas animações em live action. Por exemplo, em 1933, a Disney começou a usar uma câmera para fazer animações chamada câmera multiplanos. Ela podia filmar cenários em várias camadas separadas e, usando movimentação analógica e real, a câmera conseguia criar uma sensação de movimento independente para cada seção do cenário, transmitindo uma sensação de realismo muito maior. Essa era uma técnica de cinematografia analógica real, mas que resultava num filme de animação, de uma forma parecida com essa simulação de câmeras analógicas que o Rei Leão está fazendo nos seus ambientes virtuais. Então, na minha opinião, esse novo filme do Rei Leão acaba sendo chamado de live action por ter uma direção de arte em animação digital com proposta de entregar o realismo mais próximo possível da nossa realidade, pelo menos de acordo com tudo que a gente sabe até agora, porque caso outras técnicas inovadoras tenham sido empregadas na produção desse filme e sejam reveladas no futuro, essas interpretações podem mudar também. Mas pelo menos até agora eles falaram que estão seguindo a linha de Jungle Book. Mas o fato é que a proposta desse novo Rei Leão é criar um mundo fantasioso, mas extremamente real dentro das telas. E isso é a parte mais impressionante dessa discussão inteira e da produção desse filme. A tecnologia do cinema chegou num ponto em que a gente está discutindo agora o que é real e o que não é, porque o encontro entre o digital e o real está cada vez mais próximo. O impressionante é você pensar que a melhor forma de se construir um visual realista para uma história de fantasia não é simplesmente filmar o nosso mundo, mas sim usar a animação e a realidade virtual para criar um mundo ainda mais real do que a própria realidade. E aí, meus amigos, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like se eu gostei, porque ajuda demais o canal, eu agradeço muito. Foi mais um debate filosófico, né, a respeito do que a tecnologia traz hoje em dia para o cinema, como realidade e tudo mais. Então, enfim, acho que foi uma discussão muito interessante. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever também e dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui embaixo, porque lá tem o link para todas as playlists do canal, organizadas por tipos de vídeo para você assistir. Beleza? Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço!